Olá meninas, seja mais uma vez muito bem-vinda ao meu canal Lu Costa com vocês. E hoje, meninas, eu quero estar trazendo para vocês um assunto muito importante. Eu convido a você a ficar até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe e saber o meu relato sobre a endometriose. Você, mulher, sabe o que é endometriose? Fique comigo para você saber e aqui poder te ajudar, te orientar, né? Como eu estou passando e como será daqui para frente a minha vida. Muito obrigada por estar comigo e vamos para o assunto do vídeo. E aqui já sem enrolação, vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto desse vídeo, que é falar para vocês o que é endometriose, o que eu fiz para descobrir, como foi o meu processo, quanto tempo eu descobri e o que vai ser feito comigo agora, né, a partir do meu diagnóstico positivo aí para a doença crônica de endometriose. Então, meninas, para vocês entenderem, eu vou explicar um pouquinho como eu entendi, né? Lembrando a vocês, eu não sou médica, não tenho estudo para isso, mas devido ao que eu tenho ouvido, né, dos meus médicos, do que eu passei, vou relatar nas minhas palavras, né? Não sendo palavras científicas, né, técnicas como os médicos usam, de acordo com o que eu entendi, e vou tentar passar para vocês o que é endometriose. Então, meninas, endometriose é assim, é quando o nosso endométrio, né, que é a camada que reveste ali nosso útero, né, que nós passamos aí pelo período menstrual, né, na nossa fase reprodutiva, toda mulher passa pelo processo de menstruação. E endometriose nada mais é, meninas, que quando esse sangue menstrual ela é derramada, né, na nossa cavidade, né, pélvica. O que seria isso, Lu? É quando, né, nosso sangue menstrual, ao invés de somente descer pela nossa vagina, no canal, né, no nosso canal vaginal, esse sangue, de forma que os médicos também não conseguem explicar, ele é como se ele voltasse, uma porção dele voltasse, né, em sentido contrário, né, ao útero, do útero até as trompas, né, sendo derramado na nossa cavidade pélvica. E o que acontece? Esse sangue, quando ele entra em contato ali com a nossa bexiga, com o nosso intestino, com o nosso útero, né, no nosso útero, por fora do útero, nos ovários, enfim, onde esse sangue é derramado, minhas amigas, minhas mulheres aqui, esse sangue vai gerar uma inflamação, na qual para a mulher gera uma dor insuportável e em grandes casos, assim, em casos maiores, em casos mais profundos dessa doença, isso gera até a infertilidade da mulher. E eu vou contar um pouquinho para vocês como foi o meu relato em questão dessas dores até que eu chegasse ao diagnóstico. Então, meninas, eu, Lu Costa, quero aqui estar relatando para vocês o que eu passei, estou passando, até que eu consegui, de fato, ser diagnosticada aí com a endometriose profunda, que no caso, né, é o estágio mais avançado aí dessa doença crônica. Então, eu vou falar para vocês o que eu senti, como foi esse processo. Vou tentar resumir para vocês, meninas, um prazo de 10 meses aí da minha vida, desde quando as minhas dores começaram a ser mais intensas, a ponto de eu ter perdido totalmente, eu falo para vocês que de 100%, 80% da minha qualidade de vida. Vou contar para vocês que a partir de outubro, né, de 2024, no qual ano passado, comecei a ter aí, né, os primeiros sintomas muito fortes, crises fortes das dores, né, da endometriose, na qual nesse período, meninas, eu ainda não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava, tipo, procurando um especialista, procurando um médico, tentando resolver as minhas dores. O que eu sentia nesse período, meninas, de outubro até então, agora eu digo para vocês, praticamente até agora, de outubro até agora, mês de julho de 2025, eu ainda não tinha sido diagnosticada sobre a doença. Porém, eu já sabia, já tinha relatos, já conhecia, falava a questão da endometriose, mas eu não tinha aí procurado saber sobre isso na minha vida. Então, desde outubro até o mês passado, praticamente, que eu falei para vocês, eu sentia, meninas, muitas dores fortes na minha parte abdominal. Ela se concentrava bastante ali na área do intestino, tanto que para vocês que chegaram no canal agora, ainda não me acompanha, eu indico para vocês esse vídeo que eu vou deixar no cartaz aqui para vocês em cima, na qual vocês vão acompanhar quais tipos de dores eu sentia e o que aconteceu comigo, né, devido ao meu intestino. Então, o que acontece? Naquele período, eu fui internada, né, em questão das minhas dores muito fortes, intestinais. Ali, né, passei por proctologista, médico que fazia ali o estudo do intestino, passei por médico que fazia a questão da minha digestão, né? Eu vou lembrar o nome aqui, eu esqueci nesse momento, mas vou tentar recordar o nome da especialidade que eu passei.
também me ajudou muito, né? Então eu fui sempre internada em questão do intestino inflamado, intestino obstruído, intestino bagunçado, né? Na questão eu não fazia ali o procedimento completo da minha digestão e eu passei várias vezes internada nesse período por conta dessas dores abdominais. A ponto, meninas, que fui assim quase submetidas a cirurgias, né, no intestino devido o problema estar concentrado ali. Aí, com procedimentos, o médico conseguiu reverter toda a situação, que a inflamação acabou naquele período, retornava para casa e estava tudo bem. Só que isso, meninas, não foi assim como falei, nossa, eu estou livre, né? Aconteceu o quê? Essas dores começaram a ficar mais frequentes, meninas, a ponto de eu ter que afastar do trabalho, eu viver de atestado, eu não conseguir sair de casa, eu não conseguir, meninas, ficar, vou falar a verdade para vocês, em pé. Muitas das minhas coisas, as minhas atividades físicas, minha vida, ela foi deixada para trás. Tanto que nesse ano de 2025 eu entrei um ano focada de mudar minha vida, de querer transformação e crescimento. E eu fui observando que mês após mês eu não saía do hospital. Um fato que nunca tinha acontecido na minha vida. As dores eram tão intensas, meninas, que eu vomitava. Eu ficava assim, sem força, sabe? Eu não conseguia viver. Eu queria somente ficar deitada como se eu tivesse numa pose assim, fetal, né? Deitada, encolhida para ver se aquela dor saía de mim. Esse período eu passei muitas dores, assim, a ponto de eu não digo querer morrer porque não é o objetivo do canal e nem aqui o do vídeo. Mas eu falava, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, até onde essa dor vai chegar. É uma dor tão intensa, meninas, que eu não consigo explicar em palavras. Eu só sei que essa dor mexe com o meu corpo todo, sabe? Eu falo pra vocês que quem vai me entender o que eu falo aqui sobre essas dores é somente você, mulher, que já tem essa endometriose diagnosticada, ou até você também que não tem e tá sentindo essas cólicas que você não tem sentido, não sabe de onde tá vindo, de por que cólicas tão profundas. E o pior de tudo isso, pessoal, que essa doença, ela não afeta somente a nossa parte, né, física, né, a questão da doença. Ela afeta o nosso emocional, ela afeta a nossa vida, ela afeta as pessoas que estão perto da gente. Por quê? Porque ali a gente começa a perceber que as pessoas não começam, elas começam a desacreditar quando você fala, hoje eu estou com cólica, hoje não consigo trabalhar, hoje eu estou doente. As pessoas acham que você está inventando isso como uma forma de descansar. Gente, não é. Eu conto pra vocês que em momentos que eu não sabia o que eu sentia, o que eu tinha, eu cheguei aí no trabalho sentindo dores, mas naquele dia, quando eu ia pro trabalho, que eu chegava lá com essas cólicas, eu confesso pra vocês que inúmeras vezes eu saía ali do local do meu trabalho, que eu trabalho numa loja, ia pro banheiro deitar, né, no tapete do banheiro, no chão, porque eu não conseguia mais ter ali, né, uma condição de vida na qual eu poderia atender uma cliente que chegasse naquela loja. Eu me deitava no chão, ali eu chorava sozinha, ficava ali no banheiro até que aquela dor amenizava e não tinha remédio que eu conseguia tomar, né, nem um analgésico tirava aquela dor de mim e eu não conseguia compreender o que estava acontecendo comigo. E continuando, né, meninas, sobre o meu relato, eu fui percebendo que essas dores a cada período menstrual, elas ficavam mais intensas e também eu comecei a perceber que não era mais só no período menstrual que sentia essas cólicas tão profundas. Foi que eu comecei a entender, a me ligar, né, que estava algo relacionado ao meu período menstrual. Aí eu falei, eu preciso de um ginecologista, eu preciso procurar alguém para me orientar o que está acontecendo. E antes mesmo, meninas, de eu procurar aí um ginecologista para ser diagnosticada, eu confesso para vocês que eu passei várias vezes em consultas em hospitais públicos, ali fui internada, ali fui diagnosticada somente com problemas intestinais, era o que eles conseguiam ver, várias tomografias foram feitas, né? Até que então eu parti, né, por um atendimento particular, porque na rede pública ali eu não consegui chegar a um diagnóstico. E quando eu parti para a minha parte, né, para o atendimento particular naquele momento, ali naquele momento eu fui internada, mais uma vez passei por tomografias, passei 5 dias internada ali no hospital particular, foi aonde que ali o médico que me atendeu começou a me dar uma direção para que eu buscasse, né, uma consulta ginecológica, porque além do meu intestino sempre estar inflamado, trazendo essas dores intensas para mim, ele conseguiu ver, né, em um dos meus exames de tomografia,
que eu estava ali com focos de endometriose. Ele citou para mim esse termo e para mim procurar uma ginecologista. E ali, né, do momento que eu saí dessa internação, né, comecei então a querer buscar por esse especialista. E o que acontece? Pelo período que eu saí desse hospital, a dor deu uma cessada ali. Foi quando eu pensei, agora certo, tá tudo bem, eu vou esperar para ver se tá ok, então tá curada, né? Não vou ter mais dores. E novamente, para surpresa da Luciana, tive mais uma vez, meninas, uma crise muito forte, né? De dores novamente. Eu passei uma semana sentindo dores todos os dias, na qual eu retornava ao médico de manhã, tomava remédio na veia, somente esse remédio na veia tirava nesse momento essa dor de mim, e eu voltava para casa e aí aquele remédio acabava o efeito. Mais uma vez vai a Luciana novamente ao hospital. Nesse período eu voltei ao público, né? E eu novamente retornava ao hospital público para ser medicada, porque naquele momento eu sei que o hospital público é emergência, atende somente situações ali, né, de tirar dores de você. Então, como eu sentia muitas dores, eu retornava ao hospital. Mais uma vez passava pelo clínico geral, ele falava para mim que era dores disso, daquilo, mas ele não me dava um diagnóstico de endometriose porque ele não tinha ali, né, os exames para poder comprovar. E devido a isso, meninas, chegou uma semana na minha vida que eu saía hoje do hospital de manhã, voltava amanhã de tarde. Saía de tarde, voltava à noite. Então era de segunda a sexta-feira, todos os dias indo tomar medicação, até que chegou um dia, na sexta-feira dessa semana, que eu passei inúmeras dores, que eu falei, eu não suporto mais. Quando eu cheguei naquele hospital, eu já cheguei ali num ponto de pedir misericórdia para qualquer médico que me atendesse, para que ele deixasse eu passar por uma ginecologista. Porque eu não sei como é no hospital de vocês. Aqui na minha cidade, no plantão ali, na emergência do hospital público, especialidades assim, tipo ginecologista ou qualquer outra, só é atendida, né, em casos de muito urgente, ou até mesmo, no meu caso de ginecologia, a médica só atendia as mulheres gestantes. Então, desse fato, eu não poderia ser atendida por ela, eu teria que mais uma vez passar pelo clínico geral. E naquela sala do clínico geral, eu supliquei, falei, pela misericórdia de Deus, me deixa falar com a ginecologista para ela me dar uma direção, para mim saber o que eu faço da minha vida. Meninas, eu confesso para você que nesse dia eu falei, Deus, se o Senhor não me der uma solução, não sei o que vai ser da minha vida. Porque eu cheguei num momento da minha vida que nada tirava a minha dor nesse dia. Tão intensa já estava pelo processo que eu vinha aí há 10 meses procurando um diagnóstico, em todo médico que eu chegava eu não achava. E eu pedi pela misericórdia de Deus para esse médico me deixar ali ser atendida por uma ginecologista. Ele falou para mim, espera um pouco, vou ali falar com ela e já retorno. Ele saiu da sua sala, me deixou lá e foi e conversou com a ginecologista, e onde ele voltou com a resposta, né, que ela iria me atender, porque ele viu que eu não estava bem. E eu falei para ele, muito obrigada, e esperei. Ele falou, aguarda aqui que ela vai te chamar. E nisso, meninas, eu fui atendida, graças a Deus, ela foi muito abençoada, eu vim me atender, ela aceitou me atender, mesmo eu não sendo uma grávida, né, porque pelas regras do hospital eu teria que estar grávida para ela me atender. Aí quando ela me chamou, que eu entrei na sala dela, eu relatei todo o meu processo ali desde outubro, né, as minhas internações, as minhas obstruções intestinais, as minhas cólicas muito fortes menstruais, as minhas tudo que eu passei, que essa doença me gerava, sem eu saber, eu comentei com ela. Ela foi falando pra mim, primeira coisa que ela me falou, sem ter um exame em mãos, meninas. Ela disse, Luciana, tudo que você me conta são sintomas de endometriose. Me explicou sobre a doença, me explicou os tratamentos, me explicou a profundidade, né, o que ela causa. E até mesmo ela falou que essa doença é uma doença muito dolorida para a mulher. Ela causa mexe muito com o emocional da mulher, né? E tudo isso ela me explicou. E somente essa médica, graças a Deus, naquela noite de sexta-feira, ela me deu a medicação ali e me deu remédios, né? Me indicou um anticoncepcional, na qual ela inibia meu ciclo menstrual, e falou para mim ficar tomando esse remédio até que eu fosse, né, consultada por um ginecologista que eu procurasse e fizesse ali que eu precisava urgentemente fazer ali um exame de ressonância magnética, que somente esse exame daria o diagnóstico que eles precisavam. E aí ela me deu esse remédio para tomar, eu comprei, e naquela noite, meninas,
ela falou pra mim que ia me dar um remédio na qual seria a última opção que eu teria pelas dores que eu estava sentindo por ser tão intensas e todo dia estar se repetindo. Ela me deu, né, uma receita na qual eu comprei um remédio que eu não vou até pôr o nome pra vocês aqui, porque por ser medicação, eu tenho até um pouco de receio de deixar nomes, porque eu não quero que vocês comprem nada, né, se o médico de vocês não indicar. Foi o único adesivo que, no caso, esse adesivo era na base de morfina, que ela falou para mim aplicar no meu ombro e deixar por 7 dias, foi o que me daria um pouco de paz nessa dor. E aí era numa sexta, no sábado eu comprei essa medicação, no sábado mesmo eu fiz a aplicação do adesivo no meu ombro, e eu confesso para vocês, meninas, que do momento que eu coloquei esse remédio, esse adesivo, eu comecei a sentir a diferença, né, daquelas dores ir sumindo. E foi passando um dia, foi passando dois, passando uma semana eu com esse adesivo, eu tive uma vida extremamente normal. Eu já estava no período de cólicas profunda e foi indo dias e dias. Aí até então, no período que eu estava com esse adesivo, a minha menstruação veio, né? E então vocês verem que a dor foi tão intensa antes da menstruação vir. E quando eu coloquei o adesivo, passou ali 2, 3 dias, ela veio e eu não senti dor alguma devido à minha medicação. Só que aí no 7º dia eu tirei, né, o adesivo, claro, como uma prescrição médica, que ela falou que eu não poderia tomar a ponto, assim, de ser algo todos os dias, né, até que eu tomasse só, ficasse repetindo dose e dose desse adesivo, porque ia prejudicar minha saúde, porque ela causaria um vício, né, na qual eu queria somente usá-lo. E aí eu passei por esse período, né, sem dores, e nesse período que eu fiquei com esse adesivo, o que eu fiz? Aí eu tava assim já mais disposta, né, voltei à minha vida normal, sem dores. Fui marcar um exame, né, de ressonância. E graças a Deus eu fiz a ressonância no dia 21, né, agora de agosto. E aí no dia 22 veio para mim o resultado da minha ressonância magnética. E eu confesso para vocês que agora eu vou pegar esse papel, né, o resultado do exame, e ter que levar isso para uma ginecologista na qual eu vou consultar, para que ela venha me dar a direção, o que fazer e como será o meu tratamento, que eu quero trazer sempre aqui no canal, como vai ser meu tratamento para vocês. Então, o que que acontece? Quando eu peguei ali o resultado da ressonância, eu, claro, fui olhar, né, porque a menina me mandou pelo PDF por enquanto, eu abri, fui olhar para me ver o que que estava acontecendo comigo. E claro, hoje é muito fácil você ler e entender um pouco desses diagnósticos, devido ali aos termos usados, você pesquisa e vai sabendo. E o que que acontece, meninas? Enfim, agora eu vi que pela ressonância magnética eu fui diagnosticada, sim, com endometriose profunda intestinal e outra. E porque o meu intestino toda vez estava sempre inflamado? Hoje eu entendo que é devido à endometriose que está acoplada, alojada no meu intestino, numa fase profunda, onde ela já atingiu as camadas todas do meu intestino, né, a ponto de estar me prejudicando. E aí eu fui lendo, né, o diagnóstico e fui vendo que além do meu intestino, essa endometriose já tomou conta dos meus ovários, tanto direito, que tem muitos endometriomas, né, que são focos de... No caso a gente fala que são cistos, não é cisto, gente, deixa eu lembrar o nome. Ai, gente, vou lembrar pra vocês aqui novamente. Não é o cisto, é aquele outro. Nódulos, acho que é isso que fala. Já tem nódulos, né, de endometriomas dentro do meu ovário direito, que tá cheio de endometriose. Ela está alojada também nas minhas trompas, atrás do meu útero. Ela já alcançou também a parte do meu intestino, na qual tá mais forte. Tem também focos de endometriose também na minha parte pélvica ali, por geral. Graças a Deus não atingiu ali minha bexiga, meu ureter, que é um dos lugares mais perigosos, que eles falam também, além do intestino. E então, meninas, eu consegui ler meu diagnóstico. Eu confesso pra vocês que, por mais suspeita que eu tava dessa doença, de ser endometriose, até então eu pensei, não, tudo bem, se for endometriose, tem tratamento, porém vocês sabem que ela não tem uma cura. Ela, se não for tratada, ela vai continuar crescendo e crescendo, né, e alojando em vários órgãos, e trazendo mais dores. E quando eu peguei aquele diagnóstico, né, eu confesso pra vocês que foi um dia que eu passei o dia todo triste. Chorei muito, porque eu penso, Senhor, por mais que eu sabia que poderia ser, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença, parece que o nosso mundo desaba, a nossa fé acaba e tudo se torna, né, muito difícil. Só que eu falei pra mim mesmo que eu vou chorar agora pelo diagnóstico, vou entender o meu processo,
Mas eu não vou desistir. Agora eu vou pegar o meu resultado, buscar uma médica especialista em endometriose e vou tratar, vou viver minha vida, vou voltar a ter uma qualidade de vida. Porque eu confesso pra vocês que desde que eu senti essas cólicas de 10 meses, agora quase um ano de dores, eu fui diagnosticada agora, né, no dia 22 de agosto. Eu confesso pra vocês que eu passei muitas lutas, muitas dores, muito sofrimento, muitos julgamentos, enfim. Mas eu tô disposta aqui, né, trazer no canal a minha evolução, o que vai ser feito, como é que vai ser o meu procedimento com a minha médica que eu vou consultar. E confesso pra vocês que eu abalei, eu fiquei um pouco sentida, porque além de tudo isso, meninas, a endometriose ela vem ali acoplada, né? Quando é endometriose profunda, no meu caso, a infertilidade da mulher abaixa muito, até mesmo muitas não conseguem ter filhos, né? E aí tem outro fator na minha vida, que é a questão da idade, né? Eu, por já estar com 41 anos completo, eu sempre falo, né? Que eu já não queria ter mais filhos, né? Devido à minha idade, eu ainda não ter me casado, né? Enfim. Só que aí parece que quando eu soube que eu não querer ter filhos era por minha opção, eu poderia escolher entre ter ou não tê-los, era a minha opção que qualquer momento, mesmo com meus 40 anos, 41 eu poderia ter, eu até falei, não quero ter filhos, mas eu falo pra vocês que algo dentro de mim mexeu quando eu tive agora, né, o diagnóstico na qual essa doença não me permite até então não gerar filhos, não é mais por minha opção, é pela doença. Eu confesso que me abalei muito por isso, né? Eu achei que isso não ia mexer comigo na parte de fertilidade, porque era uma opção minha não querer filhos. Mas eu confesso que eu pensei muito sobre isso e falei, meu Deus, agora eu não tenho opção de escolher, agora é a doença que me impede de ter um filho. E a questão de muitas mulheres mais novas, quando é diagnosticada, elas guardam óvulos que ainda podem ser preservados, né? Então eu acho que no meu caso, devido ao financeiro aí também, eu não conseguiria guardar mais meus óvulos ou até mesmo saber se eles podem ser aproveitados. Que tudo vai ser estudado ainda, vai ser feitos os tratamentos, né, que eu vou fazer sobre isso. Mas assim, meninas, eu confesso pra vocês e falo pra vocês, se em algum momento da vida de vocês forem diagnosticadas com endometriose, eu sei que vocês vão se abalar, como eu me abalei, mas não deixa isso envolver sua vida por completo. Chore o que tem de chorar, mas entrega pro Senhor, porque Ele vai te direcionar. E é sobre isso, né? É contar um pouquinho pra vocês. E assim, você deve estar se perguntando, ai Lu, mas quanto tempo você demorou, né, desde que você menstruou para você descobrir a sua endometriose? Por que você não procurou antes um ginecologista, algo assim? Olha, meninas, eu sempre fui muito correta com a minha questão de exames clínicos, né, da mulher, fazer exames todo o período que tem que ser feito. Mas assim, eu confesso pra vocês que eu não sentia cólica quando eu comecei a menstruar, eu era super normal. Eu tinha meu período menstrual muito tranquilo, tanto que o meu período menstrual é apenas 3 dias, no 4º dia já tô ali livre de tudo isso. E eu vivi muitos anos assim, tranquila, não tinha dores, era aquela tranquilidade. Porém, eu fui perceber que mais ou menos, assim, com os meus 25 anos, mais ou menos para agora, com os 40, eu senti que minha menstruação veio já acompanhando de cólicas, mas no começo, meninas, a endometriose ela é igual a qualquer outra doença. Ela demora a ser diagnosticada porque ela não traz ali, né, de primeiro impacto, dores tão fortes. Ela confunde muito com a dor de uma cólica menstrual comum. Então, por passar anos e anos com essa outra, comecei a ter cólicas e cada vez essas cólicas para mim era normal, né? A idade, a menstruação e tudo era normal. Mas como tudo na nossa vida, com o tempo vai somente piorando, né? Se acometendo, crescendo, foi comigo a endometriose, ela estava dentro de mim. Eu não sabia e foi passando anos, até que chegou esse último ano da minha vida de 2024 para agora 2025, que realmente ela que ela explodiu, né, em sintomas dentro de mim, que veio acometidas aí as cólicas, veio aí a insuficiência, né, de ter uma vida normal. Muitas pessoas falam que ela também causa, muitas pessoas não, um dos sintomas muito fortes dela é dizer que ela causa também dor nas relações sexuais, mas essa parte eu não tive, porque eu tenho um período que eu me guardo, eu não pratico, né, a relação sexual, então essa parte eu fui poupada até então, eu não sei se teria essas dores, porque eu realmente tenho outros propósitos sobre a minha vida em questão de vida sexual, né, na qual eu sempre já autoro, vou deixar um testemunho sobre isso na minha vida pra vocês. E aí eu não senti esse sintoma, mas o restante eu senti todos.
Mas o que eu quero deixar aqui pra vocês nesse vídeo, né? Às vezes eu posso estar aqui estendendo um pouquinho no assunto, mas eu falo pra vocês, meninas, endometriose é uma doença séria, é uma doença crônica que as mulheres em períodos de fertilidade, né, que ela menstruou, ela tem que ter cuidado, ela tem que vistoriar, sentiu cólica, viu que é exagerado, meninas, não aceitem, procure um médico mais rápido. Não deixe chegar ao meu ponto, na qual, pra mim, ela tá no estágio 3, que é a profunda, atingindo vários órgãos da minha região pélvica aí, né? Agora o tratamento vai ser doloroso, eu tenho assim, um receio de que preciso de cirurgia, porque eu falo pra vocês, hoje gravo esse vídeo e hoje eu tiro o adesivo faz 3 dias. E hoje eu confesso pra vocês que lá dentro de mim, lá no meu euzinho, do meu abdômen, ali onde tá acoplada a doença, eu tô sentindo leves dores já. Então eu vejo assim que ela não sarou, ela tá aqui e ela tá querendo dar sinais novamente, né? Dores profundas, né? Então, assim, eu tô sentindo dores nesse momento, mas tô aqui, né, pra gravar, relatar pra vocês como foi o meu diagnóstico. E então, pra falar pra vocês, eu fui diagnosticada, então, aí no período de 10 meses, né? Eu gastei pra ser diagnosticada, depois de anos ela alojada no meu corpo sem eu saber. Então é sobre isso, eu fico aqui, né, grata por você que chegou até aqui no meu vídeo, caiu aqui de forma de paraquedas ou até mesmo apareci pra você, né? É porque você precisava saber um pouquinho sobre essa doença. E eu confesso pra vocês que eu tô emocionalmente muito abalada. Eu tô assim numa fase da minha vida que ao mesmo tempo eu falo, não sei se eu vou conseguir, mas eu creio que eu vou conseguir. Muitas coisas passam na minha mente e eu tenho que me alegrar por ter eu sido diagnosticada em tempo, né? De eu conseguir um tratamento. E aí eu vou trazendo pra vocês, meninas, como vai ser, né? Tudo que vai acontecer comigo aqui, né? A partir de agora desse diagnóstico. E peço desculpa às vezes por eu me emocionar, às vezes eu estar aqui abrindo o meu coração, falando pra vocês. É porque eu quero ajudá-las. Se você tá passando por isso, ou você tem algumas dúvidas, ou tem alguns sintomas da endometriose, procure um médico o mais rápido possível e faça a sua consulta, comece a se tratar, porque eu creio, meninas, que nós mulheres unidas a gente vai vencer, né? E eu falo assim, não é uma doença contagiosa, não é que caso eu tenha um parceiro vai passar para ele, não. Isso não é o que acontece com a endometriose, ela é somente uma doença da mulher, na qual é pelo devido sangue menstrual. E assim, eu tenho, depois que eu fui diagnosticada, eu fui procurar saber um pouco mais sobre a doença, viu quantas mulheres são acometidas. Eu creio que no Brasil entre uns 20 a 25% das mulheres têm endometriose, ou mais, né? Muitas mulheres nem sabem. Até vi aí na história de uma menina famosa, né? Eu esqueci o nome dela, vou ver se eu lembrar, eu vou botar aqui pra vocês no vídeo. Que eu fiquei muito impactada com a história dela, me vi na história dela, né? Aquelas dores imensas, aquelas dores de que as pessoas achavam que você estava fingindo naquilo tudo e você só queria apenas se livrar daquela dor. Mas é esse o meu relato, fico muito feliz de você ter acompanhado e não esqueça, procure um médico de vocês e não deixe essa doença tirar a paz da vida de vocês, porque eu falo hoje por mim, né? Por ter descoberto agora, vou começar o meu tratamento e creio que Deus será exaltado na minha história e muitas mulheres vão ser alcançadas com o meu vídeo para que elas comecem também a buscar, né, a ter interesse pela sua saúde. Muito obrigada, meninas, por tudo, por vocês estarem até aqui comigo. E já quero aqui pedir você que chegou aqui, né, se identificou com a minha causa, comigo, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo e compartilha para sua amiga que você sabe que está passando por esse problema, por momentos assim, que eu possa ajudá-la. Jesus abençoe muito vocês e muito obrigada pela presença. E até o próximo relato de vídeo da Lu, né, sobre endometriose para vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau!